para Deus: Deus, me dá algo para ministrar. E eu tenho certeza que você gosta de ouvir testemunho, ouvir história, ainda mais falar da Suíça, né? Quem aqui já teve sonho de ir para a Suíça? Nossa, o pessoal está com sonho de ir ali para Carapicuíba, Santa Lúcia. Quem aqui gostaria de conhecer a Suíça? Eu nunca imaginei que existia um país chamado Suíça. E Deus me levou para lá. Eu nunca tive desejo de ir para lá, mas os desejos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. Eu sempre pensei, Deus, porque Deus falou muito que iria me levar para as nações. E quando fala que vai levar você para a nação, qual que é a primeira nação que você pensa? Estados Unidos. States. Miami Beach. Ninguém quer fazer missão em países carentes. Muitas das vezes porque olhamos para a Suíça como um país rico, pensamos que ela não precisa de Jesus. A Suíça é o país onde a taxa de suicídio é o mais elevado do mundo. Na cidade onde eu moro tem um viaduto chamado a Ponte do Suicídio, que as pessoas vão se atirar de lá para se matar no centro da cidade. No final de ano, véspera de Natal, Ano Novo, em cima dessa ponte tem barracas com médicos, psicólogos, psiquiatras, para convencer as pessoas de não se atirarem daquela ponte. E nós começamos a orar e profetizar. Senhor, nós profetizamos vida sobre essa nação. E para a glória de Deus, já tem alguns anos que ninguém mais tirou sua vida ali. Nós estamos em um país onde a eutanásia é legal. O que é eutanásia? Pessoas querem morrer, chega lá e morre. Sabe quanto custa um medicamento para te matar? 5 francos, cerca de R$30. E é tudo muito fácil. As pessoas não querem mais viver, elas vão para a Suíça. Pastor Rodrigo, mas não é simplesmente aqueles que estão com um problema de saúde muito grave? Esse é mais fácil ainda. Esse fala assim, não, o meu caso é grave, às vezes até o médico te indica a eutanásia. Eu tive uma irmã lá na igreja, Deus levou ela, mas durante 2 anos eu tive acompanhando o caso, e ela tinha uma doença que o pulmão dela, eu não vou lembrar o nome agora, o pulmão dela estava endurecendo, e ela estava com 30% da capacidade respiratória. Os médicos reuniu o filho, chamou ela já tinha documentação tudo preparada para tirar a própria vida. Um dia o filho chegou em mim e falou assim, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu digo, diga. É que é o seguinte, tu faz o velório da minha mãe? Eu falei, sua mãe não morreu ainda? Mas os médicos já me chamou, já está tudo pronto, eles já nos convenceram. E assim, os papéis estão tudo prontos, só falta ela assinar, aceitar. E eu disse para ele, enquanto Deus não levar sua mãe, ela não tem direito de tirar a própria vida. Nós vamos orar. Se for da vontade de Deus, Ele vai curar. Se não for, Ele vai levar. Mas é Deus que é o dono da vida. Ele está no controle de tudo. Ela não assinou, ela não tirou a sua própria vida, algo que a medicina desejava, porque ela custava muito para a sociedade. Olha só. Mais importante para eles é o dinheiro do que a vida. E a gente acompanhou até o final da vida daquela senhora. E eu orava com ela. E na última vez que ela foi para o hospital, antes da ambulância chegar, eu cheguei na casa dela com a minha esposa e chegamos com a ceia. E foi a última ceia que ela celebrou. Quando falaram assim, a minha mãe, pastor, ela vai ser hospitalizada, não sei se ela sai. A gente saiu de casa, a gente chegou antes da ambulância. Celebramos a ceia, a ambulância pegou as coisas dela e levou para o hospital. Mas eu quero dizer para você, nós estamos em uma nação que pode até ter dinheiro, mas precisa de Jesus. Muitas das vezes nós não temos dinheiro, mas nós temos Jesus e Jesus é suficiente. Amém ou não amém? Hoje eu estou tranquilo, o pastor Carceriano falou que eu posso pregar até 1h, depois disso eu não posso mais. Abre sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 11.
Romanos, capítulo de número 11, verso de número 16. Romanos, capítulo 11, verso de número 16. Eu sou do estado do Paraná, sou crente desde quando eu me entendo de gente. Deus me visitou desde pequeno. Com 10 anos fui batizado com o Espírito Santo. Com 20 anos eu já era formado em teologia. Em todas as áreas da igreja eu já tenho trabalhado como líder de juventude, ministro de louvor, professor de escola dominical, na época que tinha EBD, professor teológico, já criei uma escola teológica e tudo Deus estava nos direcionando para esse tempo. Eu não vou falar de tempo porque já falei nessa manhã, amém? Que pena que não está gravado. E quem não veio, eu não vou dizer que perdeu, porque você já não tinha, então você somente deixou de ganhar, amém? Mas vamos lá que eu tenho somente 3 horas para pregar. Romanos 11, 16. Diz assim: se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Vou ler mais uma vez. Se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo de estar neste lugar pela tua presença. O Senhor tem falado com muitas vidas aqui nesta noite. E eu tenho certeza que o Senhor continuará falando aos nossos corações. Obrigado por esta casa, obrigado pelo privilégio de falar da tua verdade. É maravilhoso o Senhor estar na tua presença. Pai, sabemos que o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou, nada vem de nós, mas tudo vem de Ti. Que o Teu Espírito Santo se manifeste neste lugar, que cada coração aqui, Pai, seja uma terra fértil nessa noite, para ouvir a Tua palavra, receber a Tua palavra e dar fruto para o Teu reino. Eu Te glorifico, Pai, por cada vida que aqui está, por cada família, por cada mãe, por cada pai, por cada esposa, cada esposo, por cada filho. Pai, eu profetizo famílias edificadas na Tua presença. Que a Tua unção nos envolva nessa noite. O Senhor tem toda a liberdade. Eu quero Te agradecer pela Tua palavra, pela Tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. E você diga amém. Eu quero, na introdução dessa mensagem, falar um pouco da Suíça. A Suíça é um país muito bonito, maravilhoso, lindo, com vários lagos cristalinos, montanhas nevadas. Quem vai para a Suíça se encanta e fala: Deus caprichou. Você pode visitar qualquer lugar. Eu acho até engraçado, o pastor Carceliano passa por umas pontes. Olha que ponte linda. Daqui a pouco ele fala: pô, lá na Suíça tem montanhas. E a Suíça é bonita, sim, é um país belíssimo. Mas nós precisamos entender que o resultado da Suíça hoje é fruto de uma raiz. O resultado de um país que hoje é referência em várias áreas é fruto de uma raiz. Guarde Romanos 11, 16. A origem da história da Suíça, ela teve início, o seu nascimento simbólico da Suíça moderna em 1291, onde 3 regiões fizeram uma aliança entre si, que era o cantão de Uri, Schwyz e Unterwalden, que se comprometeram a viver liberdade, justiça e apoio mútuo.
Era um período muito difícil para a Suíça. Um período onde a Suíça estava dividida, com vários problemas políticos, um país que estava pobre, um país que estava passando por muitas dificuldades. Mas 3 cantões se uniram com um propósito: trazer liberdade, justiça e apoio. Essa aliança foi selada com base em princípios de honra, verdade e cooperação. Todos os valores, eles são profundamente ligados aos princípios e valores cristãos. Quando olhamos para a Suíça hoje, não temos a noção do preço que foi pago no princípio dele. Quando olhamos para a bandeira, se você nunca viu, você pode pesquisar. A bandeira da Suíça é uma bandeira vermelha com uma cruz branca no meio. E é dos poucos países que tem uma bandeira representando a cruz de Cristo. A bandeira da Suíça prega uma mensagem. E que mensagem é essa? A cruz branca representa a pureza e santidade. Já o fundo vermelho representa o sangue de Cristo. A Suíça, na sua raiz, nos seus primórdios, no princípio dela, foi fundamentado em princípios e valores cristãos. Quando Paulo escreve que se a massa for santa, a primeira parte dela, ou a raiz, tudo demais também será? Tudo demais também será? Tudo demais também será? Se fosse de manhã eu ia falar que você estava dormindo. Houve alianças que criaram, fundaram a Confederação Helvética. O franco suíço é uma das moedas mais antigas do mundo, com mais de 200 e poucos anos. É uma das moedas mais valorizadas. Se você pegar a moeda de 5 francos, você vai ver escrito nela: Deus da provisão. E se a gente continuar falando acerca disso, nós vamos ver acerca da Reforma Protestante em 1500, com principais líderes, que foi Zwinglio, que pregava a supremacia da Bíblia e a vida santa, Farel, pioneiro da Reforma, que uniu França, Alemanha, Suíça, no propósito de trazer as vidas para dentro da palavra de Deus. O mais conhecido, João Calvino, que criou uma estrutura teológica e social que via toda a vida como parte da adoração a Deus, como trabalho, política, família e educação. A Reforma Protestante não foi para a igreja, foi para a sociedade. Vou falar de novo. A Reforma Protestante não foi para a igreja, foi para a sociedade. Por que, pastor Rodrigo? Porque a igreja não começa dentro da igreja, ela começa dentro das casas. Muitos de nós estamos dentro de uma igreja, mas o que estamos sendo fora dela? Hoje pela manhã eu tive uma mensagem mais abençoada. Hoje à noite vai ser uma mensagem mais corretiva. E se Deus permitir, eu volto uma vez. Se não permitir também, vá lá. Pastor Carceliano dá continuidade. Por que, pastor Rodrigo? Lá na nossa igreja nós não pregamos tanto sobre Apocalipse. Por quê? Porque foi a direção que Deus nos deu. O céu é uma verdade, amém ou não amém? O inferno é uma verdade também, amém ou não amém? Quem vai morar no céu? Sabemos que o céu é uma verdade para todos nós. Mas enquanto Jesus não vem, somos nós que iremos. E como estamos indo? Porque muitos querem ouvir falar do Apocalipse, da besta que saiu do terra, da besta que saiu do mar. Querido, e Deus quer que você aprenda a ser cristão. Deus quer que você aprenda a ser mulher. Deus quer que você aprenda a ser homem. Deus quer que você aprenda a ser discípulo de Jesus. Porque não adianta vir para a igreja, vestir a melhor roupa de domingo e fora daqui não ser um evangélico, não ser um cristão. Deus me segura.
Esses 3 homens da reforma, eles discipularam cidades inteiras, com base nas Escrituras. Quando houve a reforma protestante, Genebra não é a cidade que é hoje. Genebra era uma cidade falida, era um banhado, era uma cidade que ninguém queria ir para lá. Não tinha nada, pobre, o povo tinha fome. Mas na reforma protestante, Calvino entendeu: nós vamos discipular uma cidade a viver a palavra do Senhor. E se você for lá em Genebra, e eu profetizo que você vá. Não, tem gente, o povo aqui está com pouca fé. Eu não vou mais profetizar hoje. Tem uma fonte de água, porque Genebra é a cidade de fonte, cidade de águas. E João Calvino, ele preparou uma fonte, porque ele trouxe canalização de algumas regiões para trazer água para Genebra. E do lado de uma fonte, ele colocava pão, e do outro lado ele colocava vestimenta. Ou seja, o povo não tinha água, o povo não tinha pão, o povo não tinha roupa, mas Calvino fez uma reforma para trazer pão, alimento e vestimento para uma sociedade. A sociedade não era próspera, mas um homem se colocou na posição por ela. Até o final, talvez você vai entender. A Suíça só é o que é, porque homens e mulheres se posicionaram e pagaram um preço por ela. Os frutos que colhemos até hoje é de sacrifícios que aconteceram no passado. Eles ensinavam que o trabalho é sagrado, a educação é essencial, a justiça deve refletir a santidade de Deus, a economia deve ser administrada com integridade. Muitos falam assim: na Suíça não tem corrupção. O povo suíço aprendeu algo incrível: ser íntegro, ser honesto. Isso não aprende em sala de aula, isso se aprende com princípios e valores estabelecidos por Deus. Se você for para a Suíça, existem fazendas que produzem maçã, pera, algumas frutas, abóbora. E você fala assim, tem a plaquinha assim, dos preços. E você para o seu carro, você desce, não tem vendedor. Tem uma caixinha para você colocar o seu dinheiro. Não tem câmeras, não tem cobrador, não tem nada. As pessoas chegam, escolhem o produto, deixam o dinheiro e vai embora. As casinhas de jornais que vocês talvez já viram em filme, a gente vê que tem um espaço de colocar moeda. Eu pensava, você coloca a moeda, ela abre. Não, ela não tem cadeado, ela fica aberta. As pessoas chegam, pegam o jornal e depositam o dinheiro na máquina. O que é isso? Princípios estabelecidos há muito tempo atrás. E quem fez isso? A reforma, a igreja, os discípulos. Você vai entender até o final. Porque nós muitas das vezes reclamamos muito de uma nação onde nós fazemos parte, mas o que estamos fazendo por ela? Nem tudo se resolve com oração. Muita coisa se resolve com atitude. Desculpa. Nós vemos a Suíça como o país do relógio. Os relógios mais famosos, quem já ouviu falar disso? Os relógios mais caros. A Suíça não é o país que mais vende relógio, mas é o país que mais fatura com relógio. Porque os relógios suíços não custam R$100, custa muitos mil francos. E o porquê, pastor Rodrigo? Porque na época, os relogeiros eram cristãos. Eles eram o quê?
E eles se reuniam e falavam assim: vamos criar o relógio. Sabe por que o relógio virou famoso? Eles eram tão cristãos porque eles não concordavam de usar joias. Entrava um pouco a religiosidade. Então, como a gente é cristão e as joias não são bem-vindas, mas o relógio é. E eles começaram a decidir fazer relógios. Mas eles falavam assim: vamos fazer o relógio não para os homens ver as horas, mas para Deus ver as horas. Eles faziam com muita precisão. E eles diziam: não fazemos relógio para que os homens vejam as horas, mas para que Deus veja como trabalhamos com fidelidade. Vamos fazer um relógio para que Deus olhe e veja as horas. E eles pegavam um texto que está lá em Colossenses 3:23, dizendo: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Os melhores relógios foram fabricados debaixo de princípios e valores e debaixo de uma palavra. Os melhores chocolates dizem que são os suíços, porque eles também decidiram: tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. A educação é uma das melhores do mundo, porque tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. E quando nós vamos ver toda a história, nós vemos uma nação que foi fundada em cima de ensinamentos bíblicos. O hino nacional da Suíça, ele é um salmo. Você sabia disso? É uma oração cantada. E eu trouxe aqui para ler para você. Quando o céu, em seu resplendor, ilumina as alturas do monte, e o sol radiante se despede, tu, ó Deus, estás perto de nós. Quando os Alpes brilham em tua luz, nós te rogamos, ó Deus dos céus. Do cume de uma chama vem o clarão. Senhor nosso Deus, abençoa-nos. Na escuridão e no silêncio da noite, elevamos o coração ao Senhor, e com esperança firme, confiamos na poderosa mão de Deus, pois o Senhor nos guarda com amor, e a paz reina sobre a terra. Sim, Senhor, confiamos em Ti, nosso Deus, eterno Salvador. Pode aplaudir ao Senhor. Tudo isso mostra que a fé cristã não está apenas nas igrejas, mas ela foi colocada nos símbolos, nas canções, na política, na educação. Porque o suíço, ele não era um crente. Porque crente até o diabo é. Quando você lê a Sagrada Escritura, diz que Antioquia foi pela primeira vez chamado o povo de cristão. E sabe por que ele chamava o povo de cristão? Porque ele estava tirando sarro deles. Não é porque era algo bom, não é porque era maravilhoso ser chamado de cristão. Eles olhavam e falavam assim: ó, tá vindo mais um cristão ali, tirando sarro, caluniando. Agora a questão é que muitas das vezes nós carregamos um título, mas nós não temos a nossa essência. Vou falar porque eu acho que você não ouviu. Muitas das vezes carregamos um título, mas a nossa essência não é do título que carregamos. Romanos 11:16 diz: se a raiz é santa, os ramos também serão. O que foi plantado com fé, zelo e temor a Deus, produziu frutos de justiça, prosperidade e paz. Agora eu começo a pregar para depois eu terminar e assim eu ir embora. Não adianta você frequentar uma igreja se na sua casa você não é um cristão. Não adianta você ir para o seu trabalho e não dar o testemunho de Jesus. Jesus não disse assim: ide e fazei
frequentadores de culto. Ele disse: ide fazei discípulos de todas as nações. Admiramos a Suíça, encantamos com ela, mas será que nós estamos pagando o preço para ter a nossa própria Suíça onde a gente está? Será que a tua família pode se tornar um lar em vez de simplesmente uma casa? Será que o seu relacionamento com o seu esposo, a sua esposa, pode ser exemplo para os outros? Será que seus filhos podem se apaixonar tanto por Jesus porque ele vê um discípulo se parecendo com Jesus? Esses dias aqui no Brasil eu vejo o quanto tem de gente nas igrejas. E eu fiz a questão para Deus: Deus, por que o Brasil não muda? Por que o Brasil está de mal para pior? A igreja está orando por uma nação melhor? Tá ou não está? Mas tem coisa que não resolve com oração. Não adianta você vir para um culto de domingo orar para que Deus mudar na nação, mas você não está mudando na sua casa. Não adianta você profetizar: ei Deus, salva a nossa nação, se você não está salvando nem os teus lá da tua casa. Muitas das vezes nós queremos Deus como o nosso Senhor, mas não queremos como o nosso Salvador. Porque dar a nossa vida nas mãos dele e falar assim: faça da minha vida o que o Senhor bem queira, nos custa muito. E às vezes até tudo. Nós precisamos entender que a palavra discípulo significa aluno, aprendiz, seguidor comprometido com os ensinamentos e com o estilo de vida de seu mestre. Jesus mudou o mundo com 12 pessoas. E por que nós não vamos mudar uma nação? Pastor Rodrigo, uma nação é muita coisa, tá bom. Por que nós não vamos mudar a Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa? Pastor Rodrigo, ainda uma cidade é muito grande, por que nós não vamos mudar a nossa empresa? Por que nós não vamos mudar a sala onde nós estudamos? Pastor Rodrigo, ainda é muito difícil, por que não mudamos a nossa casa? Você não precisa mudar o mundo, mas você precisa mudar o mundo de alguém. Tem pessoas precisando ouvir falar de Jesus, e muitas das vezes estamos preocupados demais com o nosso próprio ego. Se você veio para receber uma profecia, eu estou profetizando que você seja um discípulo de Jesus. Aquilo que nós queremos, nós não podemos olhar somente para o que queremos, mas o preço que custa. Muitos de nós, hoje, ser cristão virou moda. É ou não é? Jogadores de futebol querem ser cristão, artistas, cantores, políticos. Mas eles podem até frequentar uma igreja, mas eles ainda não são discípulos de Jesus. É os discípulos que vai mudar uma história. São discípulos que vai mudar uma geração. Nós somos uma geração onde nós estamos deixando cada vez mais Jesus de lado. A Suíça hoje colhe frutos do que foi plantado, mas hoje não vive um relacionamento com Deus. O avivamento que você vê de igrejas cheias aqui no Brasil já aconteceu na Europa. Agora eu digo para você: que igreja você quer deixar para os seus filhos? As igrejas lá estão virando monumentos. Uma igreja catedral, uma catedral na Inglaterra. Um amigo meu foi lá visitar a hora que estava passando pela cidade. Quando foi entrar, uma senhora estava toda sem graça dizendo: você quer entrar mesmo? As catedrais não ficam de porta fechada. Ele falou: eu quero conhecer. E quando ele entrou dentro da igreja, literalmente estava tendo uma discoteca.
Tinha um DJ tocando, e um povo dançando, e bebida rolando dentro de uma catedral. Agora eu digo isso para você: que igreja nós vamos deixar para os nossos filhos? Hoje você ainda tem uma igreja, mas será que daqui 10, 15 anos o que vai ser disso? O evangelho começou na Europa, hoje as igrejas estão morrendo na Europa. E quando eu olho para o Brasil, eu falo: Deus, eu quero viver isso na Europa. Só que nós que temos uma igreja aqui, nós não valorizamos a igreja que temos, porque nós queremos ser consumidores. Minha esposa falou: dá até tristeza saber que você vai voltar para um país onde as pessoas não querem ir para a igreja por causa do verão. Queridos, desenvolva uma vida de relacionamento com Deus. Desenvolva uma vida de oração. Desenvolva uma vida apaixonada por Jesus Cristo. Ensina os seus filhos a amarem a Jesus. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho. Não é o caminho, é no caminho. É você pegar na mão dele e ensinar a palavra do Senhor. Hoje nós vemos os frutos de uma nação, mas nós vemos uma nação sem Jesus. As minhas colegas de trabalho, meu trabalho pastoral ele é voluntário, eu trabalho em uma associação, numa fundação. E quando elas olham para mim, elas acham que a gente é uma seita, porque nós fazemos coisas que eles nunca fizeram. Nós precisamos entender que existem privilégios que, se a gente não desfrutar e não zelar, a gente perde. E a mudança que você espera da sua casa não está na oração de um pastor, está na sua posição dentro dela. O maior profeta da sua casa não é o pastor, é você. Eu falo todo domingo lá na nossa igreja, falo: queridos, eu quero ensinar vocês a serem cristãos fora da igreja. Porque ser dentro da igreja é tudo muito fácil. Todo mundo fica muito bonito aqui, levantando as mãos e cantando: a Ele a glória. Mas e na segunda-feira? E na terça-feira? E quando não tem o dinheiro da fatura? E quando chega uma carta de dispensa do trabalho? O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Eu destaquei 3 marcas, obrigado, fundamentais de um discípulo de Jesus. A primeira está lá em Mateus 16, 24, que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo e tomar a cruz, isso é uma das marcas dos discípulos de Jesus. Será que nós estamos negando as nossas vontades? Será que nós estamos carregando a nossa cruz? Um crente pode buscar conforto, mas um discípulo escolhe o caminho estreito. O discipulado exige renúncia. Renúncia do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa independência. A segunda marca é que ele permanece na palavra do Senhor. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Não é o que o outro diz, é o que Deus disse. João 8,31 diz: se vocês permanecerem em minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos.
O discípulo não vive de emoções ou experiências isoladas, mas ele vive da palavra de Deus. Eu acho que você já viu por aí aquilo, repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas você sabe o que a Bíblia está dizendo acerca disso? Se eu e você não lermos a palavra de Deus, a gente não sabe do que nós somos dignos. O discípulo, ele estuda a palavra, ele medita a palavra, ele aplica a escritura no dia a dia. A terceira marca, ele ama como Cristo ama. A Bíblia diz em João 13:35, nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos... O nome da nossa igreja é Por Amor Church. Se você tem problema com church, eu peço perdão. E Deus nos deu uma grande responsabilidade, eu falo para toda a nossa igreja. Se nós não correspondermos o nome da nossa igreja, nós estamos falhando. Então, no mínimo, nós precisamos amar. E daí Deus um dia me fez perguntar como nós estamos tratando as pessoas pelo qual Jesus deu a vida por elas. Como nós estamos tratando, servindo, honrando as pessoas pelo qual Jesus deu a vida por elas. Você está pronto para amar mais? Mas não é amar aqueles que te amam, é amar aqueles que te odeiam. Não é amar aqueles que estão mais próximos, é amar aqueles que estão te caluniando. Jesus nos chamou para amar uns aos outros. Muitas das vezes dentro da igreja nós não conseguimos amar os irmãos. É verdade ou não é? Deixa eu dizer algo para você. Vocês viram que eu tenho um menino? E o Pietro, para crescer, eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu preciso amar ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que é saudável, cresce. O crescimento da igreja não vem da nossa força, vem do nosso amor. Quando amamos uns aos outros, o mundo olhará para nós e dirá: esses são discípulos de Jesus. E o mundo virá para cá, por quê? Porque no mundo ninguém mais ama ninguém. E o mundo está buscando ser amado. Todo ser humano tem 4 necessidades básicas. E não estou falando de comer, dormir, nada disso. Quais são elas? Ser ouvido na essência. Todo ser humano, seja brasileiro, seja suíço, seja francês, ele tem a necessidade de ser ouvido na essência. Agora, casais, pega essa. Quando a sua esposa for falar com você, não adianta ficar olhando o telefone, ela quer ser ouvida na essência. Todo ser humano tem uma segunda necessidade básica, que é o direito de errar. Todos nós erramos. Erramos ou não erramos? Ninguém é perfeito. Ninguém quer estar num lugar onde ele é crucificado porque ele errou em alguma coisa. Terceira necessidade básica, pertencimento. Ninguém quer estar num lugar onde ele não sente parte do lugar. Algum menino, algum jovem nasceu em uma família, mas chega o final de ano, Natal, Ano Novo, se ele não sente parte da família, ele fica isolado e logo ele vai sair. Mesmo que ele nasceu ali, mas ele não sente parte dali. E qual é a quarta necessidade básica? Ser amado. Todos nós temos a necessidade de ser amado. E não vem falar assim: ah, pastor, comigo não. Todos nós temos a necessidade de sermos amados.
E o amor de Cristo não é suficiente, nós esperamos ser amados pelos nossos irmãos. Será que nós estamos sendo um discípulo de Jesus? Se você pegar essas 4 necessidades básicas e colocar na sua vida a partir de hoje, você vai mudar a vida de muitas pessoas. E uma igreja saudável não precisa de esforço para crescer. Ela cresce quando amamos. Qual é a diferença do crente e o discípulo? O crente frequenta culto. O discípulo carrega a cruz. O crente conhece sobre Jesus. O discípulo vive com Jesus. O crente ouve a palavra, mas o discípulo obedece a palavra. O crente pode ser inconstante, mas o discípulo permanece mesmo nas provas. O crente pode buscar bênçãos, mas o discípulo busca o reino de Deus. O crente pede orações, mas o discípulo ora uns pelos outros. O crente vem para receber, mas o discípulo vem para servir. Ele entendeu que servir faz parte do propósito e do chamado que Deus tem para a vida dele. Ei, eu quero que essa casa seja cheia de discípulos de Jesus e não mais de crente. Os crentes começam a ficar do lado de fora, mas os discípulos vêm para viver o reino de Deus na terra. Nós precisamos ter esse entendimento. A mudança que você espera, ela começa em você. Só que muitas vezes nós nos tornamos tão orgulhosos que a gente fala, fulano tinha que estar aqui, pastor Rodrigo. Não, fulano não tinha, você que tinha que estar. Não venha ser crente pá aqui nessa noite. Tudo que vem, esse é para o fulano, esse aqui é para o outro lá. Não, é para você. Se você já é um discípulo de Jesus, Ele quer que você seja um discípulo melhor. Ovelha boa dá cria pelo menos uma vez por ano. Tem gente que não entendeu. A Bíblia nos traz a simbologia que nós somos ovelhas do pastor aí de Cristo Jesus. Quem ganhou uma vida para o Senhor Jesus aqui nos últimos... Eu vou dar uma colher de chá. Nos últimos 3 anos, tem alguém? Olha aí. Mas se eu diminuir assim, quem já ganhou alguém esse ano para o Senhor Jesus? Tem alguém? Olha aí. Ovelha boa dá cria uma vez por ano. Segundo a imagem do Senhor. Se nós entendermos essa palavra e vivermos essa palavra, daqui a 1 ano, se eu voltar aqui, vocês terão mais cadeiras, porque esse lugar ficará pequeno. Eu preciso encerrar. Jesus transformou o mundo com 12 discípulos. John Wesley disse a seguinte frase: dá-me 100 homens que não temam nada além do pecado e não desejem nada além de Deus, e eu abalarei o mundo. Dá glória a Deus enquanto eu bebo água. Eu preciso encerrar. Mas eu quero que o seu coração queime cada vez mais pela presença do Senhor. Eu gostaria muito de ter uma igreja como vocês têm. Nós temos visto igrejas maiores aqui no Brasil. Mas na Europa nós não temos nem o que vocês têm aqui. Agora eu digo mais. Seja um discípulo de Jesus para mudar a história da sua casa, da sua cidade e dessa nação. O problema do Brasil não está na política, está na igreja. Vou repetir. Goste você ou não. O problema é o Lula. Não, o problema é a igreja. Porque estatísticas diz que 80% da população é cristã, somando católicos e evangélicos.
Se nós fôssemos cristãos, discípulos de Jesus, com princípios e valores, nós não colocaríamos qualquer um no poder. Só que nós não vivemos aquilo que a palavra de Deus diz, porque nós negociamos valores e princípios. Eu não quero que a nossa nação passe por aquilo que está passando na Europa, onde algumas escolas, o banheiro é um só para menino e menina, não se separa mais. Aonde as crianças, em algumas escolas, estão vestindo os meninos de menina, as meninas de menino, para saber se eles se identificam mais com um sexo ou outro. E qual que é o problema? É a igreja! Porque a igreja na Suíça saiu de cena. Ela abandonou Jesus. Ela abandonou princípios. Pode até ter dinheiro, mas os filhos estão sendo destruídos pela sociedade. Deus colocou em nosso coração o desejo de ter uma escola lá em Lausanne. Não sei quando isso vai acontecer, mas pela fé eu creio. Eu disse nessa manhã, Deus dá algumas coisas só para gente doido. E Deus disse para mim que a gente vai ter o nosso próprio local, e isso é loucura. E ter uma escola, piorou. Mas eu quero que você entenda, não negocie valores e princípios. Seja discípulo de Jesus. Pastor Rodrigo, mas vai me custar muito, querido, que te custe tudo. Mas que não te custe a presença. Você quer uma igreja cheia de pessoas vazias? Você quer uma igreja que já não tem mais princípios e valores? Ou você quer uma casa cheia da presença de Deus? Nós não buscamos a presença aqui, nós buscamos o nosso quarto aqui. Nós celebramos aquele que é grande. Meu Deus. O Espírito Santo me disse que tem pessoas que não sentem mais a presença dele há muito tempo aqui neste lugar. Se coloque de pé. Só para você esticar, porque eu vou até 1h, foi o que eu disse, não foi? Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu quero orar com vocês. Tudo que a gente viu, a Suíça é um país que colhe os frutos, porque como Paulo escreveu, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. A santidade da igreja começa na santidade da família. A santidade da família começa na santidade da sua vida. Não se edifica uma igreja santa com pessoas impuras, se edifica uma igreja santa com famílias santas que é composta de pessoas santas. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero orar junto com vocês. E você vai fazer um pedido ao Senhor, de voltar ao primeiro amor, de permanecer no relacionamento com Ele, de ser um discípulo segundo o coração de Deus. Não alguém a mais. Ei, você nasceu com um propósito de mudar histórias. Eu posso orar com vocês? Não sei se vocês têm o hábito de chamar aqui na frente. Eu vou chamar. Sai do seu lugar, venha para cá.
Da Gaston Dogo Darabaragaso. Meinavasson Dogo Daragaragastai. Sai do seu lugar orando desde já. Não venha simplesmente esperando uma oração. Você vai fazer essa oração. Pastor Rodrigo, mas eu não sei orar, querido. Você sabe se comunicar com Deus. É um tempo de voltar de um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Feche seus olhos. Pai, pelo poder do teu santo nome agora, eu profetizo sobre cada vida, sobre cada mulher, sobre cada homem que aqui está, o agir sobrenatural do Senhor. Uma geração que está aqui diante do teu altar, eu profetizo uma geração apaixonada pelo Senhor, uma geração apaixonada pela tua palavra, uma geração apaixonada por um relacionamento profundo contigo. Começa a descer sobre nós agora, Senhor. Começa a descer sobre nós agora, Espírito Santo de Deus. Começa a tocar em vidas aqui agora, neste momento. Eu profetizo pelo poder do teu santo nome que a tua graça desça neste lugar. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, nós profetizamos, nós declaramos agora, Espírito Santo de Deus, venha! Começa a dizer para Ele: Senhor, eu quero mais da tua presença. Começa a dizer para Ele: Senhor, eu quero mais da tua presença. Ei, não é hora de apresentar os problemas para o Senhor, é o momento de apresentar a sua vida para Ele. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, agora. Da gasto com do bababasson do bababasson derei badagaragasai. Pelo poder do teu santo nome nós oramos agora. Vem, Espírito. Vem, Espírito. A sua sandália.